Deus enche a nossa bola para que fiquemos com a bola toda. Mais um devocional esportivo e este é o último da série Pedindo ou Trocando a Camisa, com o título Pinta de Campeão. Você sabe que essa expressão se dá já no início das competições. Uma equipe começa a despontar, ela já mostra para o qual ela veio, dá todas as amostras que vai chegar. E aí configura, os comentários, tá com pinta de campeão, enfim, o ambiente é agradável, comandante e comandados se respeitam, o grupo, o elenco, todos se vê fazendo parte de todos os processos, objetivos que estão sendo almejados, enfim, pinta de campeão. E essa camisa que nós vamos trocar ou pedir é uma camisa que eu posso pensar assim, desejável por muitos, e que é a camisa de Davi. Estamos encerrando essa série com essa camisa. E na verdade, você tem trocado ou pedido as camisas dos personagens anteriores? Tomara que sim. Mas Davi, desde a sua mocidade, ele já dava amostras que tinha pinta de campeão, tinha pinta de que iria chegar. A história conta que a primeira coisa que eu vejo que já lhe fez um grande vencedor foi administrar a rejeição pela qual o seu pai Jessé e os seus irmãos fizeram na visita de Samuel. Lá na casa deles, ele ficou largado lá no pasto, cuidando das ovelhas, da sua responsabilidade de cuidar do rebanho, da família, mas sequer eles lembraram de Davi. Mas emocionalmente, mesmo sabendo que os irmãos, o próprio pai o rejeitou, ele tinha a saúde emocional lá em cima, se manteve, sabia que os seus ciclos seriam trabalhados de maneira perfeita, de maneira condizente. Então Davi se portava, tinha pinta de campeão. Depois ele matou um leão, depois matou um urso, enfim. E aí, a subida para o profissional era uma questão de tempo, O desafio de Davi e Golias foi a situação que ele mesmo se lançou. Ele não esperou ser lançado, ele antecipou o seu lançamento. E você sabe muito bem a história do menino Davi, que se tornou o guerreiro Davi, que se tornou o rei de Israel. Davi tinha pinta de campeão e ele se portava de fato em ganhar esse título, de ter de fato essa postura que irá chegar. E aí vem para mim e para você o jogo da vida. Nós já sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós estamos nos portando como de fato nós temos a pinta. Temos a pinta de campeões. Mas nós vivemos como tal. Nós andamos como tal. Numa equipe como essa que tem a pinta de campeão, ela pode ter um elenco poderoso, uma comissão técnica assim, top de linha, a estrutura dos seus CTs, da torcida, da camisa,
enfim, pode ter tudo isso que conta, mas o que mais conta é a postura, é a imposição pela qual ela dita esse favoritismo, dita pelaquilo que quer. E aí eu quero te perguntar, você anda como tal? Você tem tido essa proatividade de andar, de assumir essa posição e de ter pinta e de fato ser campeão? E eu tenho uma pergunta do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida. No seu exato momento, no meu exato momento, o que queremos ser campeões? Em que você quer ser campeão? E aí eu quero citar algumas coisas para dar alusão. Será que é uma nova atmosfera no seu casamento? Será que é a reconciliação de relacionamentos quebrados? Você quer sair da fila, né? Um linguajar esportivo, do campeonato, do pecado, daquele pecado de estimação que você não vence há muito tempo, de reavivar o seu ministério, a sua chamada, de uma renovação espiritual. Em que você quer ser campeão? E aí eu quero deixar algumas realizações de Davi, que fez com que de fato todos nós da comunidade cristã o temos. Não só nós, como o nosso grande Deus, que o deu o título de um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha pinta de campeão e foi campeão quando ele se permitiu viver de fato tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele foi um grande conquistador. Então eu quero te dar a biografia de um grande vencedor, e que nós possamos, como a gente pega referências em determinadas áreas de ícones que sobressaem em áreas pelas quais nós transitamos, que para todas as áreas das nossas vidas e principalmente a espiritual, que nós procedamos como Davi realizou. Era inegável a questão dele de ser adorador. Pode falar o que quiser de Davi, mas ele era, por excelência, um adorador. Ele estava sempre exaltando, enaltecendo o que Deus era para ele, e tudo que ele fazia, ele tinha esse estilo de adoração. O estilo de vida dele era adorar, porque adorar não é só falar o que Deus é, mas é viver a vida pelo qual nós devemos viver com aquilo que Deus é e que aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Davi era esse adorador. Teve uma passagem que Davi falou que ele não daria ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Ele entendia que ele precisava ter um sacrifício de louvor, porque Deus o merecia. Deus o merecia o melhor que ele poderia dar. Um episódio de Saul que o invejava, ele entendeu que tem coisas na vida que é só Deus para resolver, e ele deixou que Deus resolvesse isso para ele. Ele não quis antecipar, ele não quis agir na sua própria condição humana, na vontade da carne. Ele deixou para que Deus
fosse o seu guardião, fosse o seu protetor, fosse a sua própria resposta. E Davi, ele se conduzia dessa forma, ele vivia dessa forma. E o principal, que o seu comportamento genuíno era o arrependimento. Como que Davi se prostrava em arrependimento? Ser considerado um homem segundo o coração de Deus foi a chuteira de ouro que Davi ganhou. Porque ele tinha no seu coração um genuíno arrependimento para com tudo aquilo que era errar o alvo diante do seu Deus, diante do seu Pai, diante de tudo aquilo que Deus desejava que ele fosse. Está aí a biografia de Davi. Está aí situações pelas quais eu e você, se nós nos portarmos, eu escrevi no devocional textual que é uma questão de rodadas, para que, de fato, eu e você ponhamos a mão no nosso caneco. A mão no nosso caneco. Algumas rodadas da vida. Algumas delas para nós chegarmos naquilo que desejamos, na final, ou seja, na consumação pelo qual nós desejamos realizar. Pela fé, se eu e se você fizermos assim, eu vejo nós já com a faixa de campeão. A faixa de campeão. E eu tenho certeza que nós daremos a volta olímpica. Daremos a volta olímpica. Não teremos somente a pinta de campeão, mas daremos a volta olímpica na Copa da nossa própria vida. E quem sabe, se você estiver antenado com o que vai acontecer essa semana, é um objetivo de uma equipe e é o nosso objetivo como cristãos, como cidadãos do reino. Conquistar a tríplice coroa. Ou seja, corpo, alma e espírito sendo de fato campeão. Fica essa palavra, fica esse devocional para você refletir qual campeonato que você quer vencer e qual é a sua postura a partir de então. Eu sou o Roger Martins, eu tenho o privilégio de liderar o grupo Atletas de Cristo de Belo Horizonte e que você possa nos visitar, nos fazer uma visita quando retornarmos presencialmente. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Tchau, tchau.